Luta com o que você tem em mãos. Às vezes você fica tentando fazer coisas que você não tem a possibilidade de fazer. Às vezes você não consegue orar. Às vezes você não consegue fazer propósito. Às vezes a sua vida está tão triste, está tão desesperadora que você não consegue lutar com as armas que às vezes você tem em mãos. Às vezes Deus já te deu as respostas que você precisa e você não consegue enxergar. Às vezes você fica querendo usar armas de outras pessoas, assim como aconteceu com Davi, que o rei Saul tentou colocar a roupa dele, né, a armadura dele para Davi lutar contra o gigante lá, e Davi até tentou, mas ficou todo desengonçado, acabou tirando a roupa, e ele percebeu que ele tinha que lutar com aquilo que ele tinha. E ele, como você sabe, que é uma história bem conhecida, ele pegou aquelas 5 pedrinhas lá com a arma que ele tinha, que eu esqueci o nome dessa arma agora, e ele lutou do jeito que ele tinha, com o recurso que ele tinha. Eu trouxe para você hoje algumas histórias de pessoas que lutaram com os seus próprios recursos, porque às vezes você quer lutar com o recurso dos outros, as pessoas falam que conseguiram o milagre, que conseguiram resolver os seus problemas, resolver as suas vidas, e você quer seguir aquilo que as pessoas fizeram. Isso é válido, sim, mas talvez Deus tenha falado com você ou esteja falando com você. Lute com aquilo que você tem. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, e o primeiro deles foi a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela já tinha usado todos os recursos dela, tudo que fosse possível humanamente falando. Na época, provavelmente o que dá a entender na palavra de Deus que essa mulher era uma mulher que tinha posses, porque o que a Bíblia fala nos evangelhos é que ela usou todos os recursos que ela tinha, contratando médicos para poder resolver a situação dela. Imagina uma mulher com 12 anos da sua vida sangrando. A própria Bíblia fala que naquela época era a mulher, né, nos dias que estava, né, no fluxo sanguíneo dela, né, saindo lá, né, por baixo, ela era considerada como impura, tanto que em algumas situações ela tinha que ficar afastada. As pessoas não podiam colocar, né, tocar essas mulheres, porque senão ficariam impuras também. Agora você imagina essa mulher, 12 anos, tendo esse fluxo sanguíneo saindo. Como que essa mulher não ficou envergonhada? Como que essa mulher não ficou humilhada? Aquela situação provavelmente causava a ela um intenso desconforto. E o único recurso que essa mulher tinha foi o toque. As mãos, ela tocou em Jesus, ela entendeu que se ela tocasse em Jesus, ela conseguiria ser curada, porque ela ouviu falar que Jesus Cristo curava. E ela então usou o recurso dela, que foi as mãos. Ela tocou em Jesus e foi curada. Outro recurso que eu quero trazer para você aqui foi o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, a multidão estava passando e ele gritava, né? Gritava, chamando a atenção de Jesus, e as pessoas falando para ele: cale-se, cale-se. E quanto mais as pessoas falavam para ele se calar, mais ele gritava, e ele usou a voz para chamar a atenção de Jesus, porque era o único recurso que ele tinha naquele momento. Ele não conseguia enxergar, ele só ouvia, mas ele usou a voz para chamar a atenção de Jesus. Então, o recurso que foi disponibilizado para ele naquele momento, que era o único que ele tinha, foi o grito, a voz. Outro recurso que eu quero falar para você aqui era o aleijado. O aleijado praticamente não tinha recurso nenhum, mas ele tinha os amigos dele. Então, os amigos dele, nessa história dos evangelhos, foi o recurso dele, né? Os amigos levaram ele até Jesus, e Jesus fez um milagre ali, ele conseguiu se levantar, porque os amigos desse aleijado, eles foram o recurso dele naquele momento. Outro exemplo que eu quero trazer aqui para você, de uma pessoa que não tinha recurso nenhum, que era o endemoniado gadareno. Ele estava lá na cidade dele, Jesus foi ao encontro dele. Ele não sabia praticamente o que estava fazendo da vida dele, porque ele vivia nos sepulcros, ele vivia se machucando, porque os espíritos maus faziam aquilo ali com ele, então ele não tinha recurso nenhum, absolutamente nenhum. E Jesus, mesmo assim, foi até o encontro dele, e o milagre aconteceu na vida desse homem. E para finalizar, eu quero te lembrar da história da mulher que derramou o perfume nos pés de Jesus. O único recurso que ela tinha foi o quebrantamento,
o choro e o joelho. Ela se agarrou em Jesus, nos pés de Jesus, e aquele recurso trouxe uma nova vida para ela. E com tudo isso que eu te falei, o que eu quero te dizer nessa noite é que às vezes você pode estar achando que não tem recurso nenhum, absolutamente nenhum. Às vezes você pode estar achando que não está conseguindo chamar a atenção de Deus porque você não tem o recurso da oração, você não tem o recurso do jejum, você não tem o recurso do joelho no chão, você não tem esperança, você está desesperada, você não sabe mais chorar, você não sabe mais gritar, você está praticamente morta espiritualmente. Talvez você já esteja nesse estágio de desejar até que a sua própria vida seja finalizada nesse plano. Porque talvez a dor que você está sentindo aí agora seja tão insuportável que você já não quer nem mais lutar, você não quer nem mais recorrer a nada, nem a ninguém, nem os seus amigos, nem os seus próprios recursos, como eu acabei de falar nas histórias, nos exemplos que eu trouxe aqui para você. Eu estou aqui para te dizer hoje, é para você não desistir. Não desistir da sua vida, não perder a sua esperança, não achar que as coisas já estão perdidas, que tudo já não tem mais jeito, que o seu problema não tem solução, porque tem solução sim. Porque enquanto Jesus Cristo falar para você que Ele é a sua única esperança e que a última palavra vem dele, você deve confiar nessa palavra até o fim. Eu estive em alguns momentos da minha vida que eu achava que eu era a única pessoa que estava sofrendo na face da terra. Eu achava que eu era a única pessoa que estava passando por aquele problema, porque vocês que me acompanham aqui nos meus vídeos, vocês sabem que eu passei uma dor terrível quando meu esposo saiu de casa. Eu achei que aquilo ali era o meu fim. Eu sempre gosto de falar nos meus vídeos que eu sou a favor da restauração de casamento, mas o que eu falo aqui, o que eu trato aqui com vocês é sobre restauração pessoal. Porque não adianta nada você querer que seu esposo ou sua esposa volte para casa se você não estiver restaurado ou restaurada. Às vezes a sua dor é tão tensa, é tão imensa, é tão profunda, que você acha que todos os seus problemas serão resolvidos quando o seu esposo ou sua esposa voltar para casa. Eu estou aqui para falar para você que isso é uma mentira. Porque a verdadeira restauração, o que Deus quer fazer com você, começa a partir de você. Se você não se restaurar, se você não se curar em Jesus Cristo, não adianta que você não vai ficar com nenhum tipo de relacionamento. Não vai conseguir um relacionamento com você mesmo, não vai conseguir um relacionamento bom com o Senhor Jesus Cristo, não vai conseguir um relacionamento bom com qualquer outra pessoa que você queira colocar na sua vida. Porque você precisa ter o seu coração limpo, o seu coração restaurado, o seu coração curado, para que o Senhor possa fazer a cura necessária em tudo aquilo que precisa ser curado. Porque às vezes o seu coração está com uma amargura tão grande, está com uma falta de perdão tão grande, não só da partida do seu parceiro ou da sua parceira que saiu de casa, mas de coisas antigas que Deus precisa curar na sua vida, de coisas antigas que Deus precisa restaurar na sua vida. Quando meu esposo saiu de casa, eu passei uma das piores situações da minha vida em todas as esferas. Eu me senti humilhada, rejeitada, me senti abandonada, senti que era o meu fim. E eu comecei aquele processo de autocomiseração, vitimismo, achei que estava tudo perdido, achei que eu não tinha recurso nenhum. Até que o Senhor me mostrou, através da sua palavra, através de revelações, que eu tinha recurso sim. Bastasse eu confiar nele, e o primeiro recurso que Deus me deu foi eu conhecer a palavra dele. Fiz os meus propósitos, minhas orações, mas tudo que eu precisava na minha vida naquele momento era conhecer de fato quem era Jesus na minha vida. E assim Deus começou a restaurar a minha vida, Deus começou a restaurar o meu coração nele, porque o altar do meu coração estava, como é que eu vou falar para você? Defraudado. Estava totalmente quebrado. O altar do Senhor dentro do meu coração estava totalmente destruído, porque eu permiti que Satanás entrasse na minha vida e de fato ele fizesse aquela bagunça costumais que ele faz quando nós demos brecha, quando nós abrimos a porta para ele poder entrar. E eu tinha aberto muitas portas e eu tinha que fechar todas aquelas portas, eu tinha que restaurar o meu altar do meu coração para o Senhor Jesus. Então eu comecei nesse processo de restauração pessoal. Meu esposo não voltou para casa. Isso já tem mais de 3 anos.
Mas a ferida que estava dentro do meu coração, a ferida que estava me matando, as minhas dores, todos aqueles sentimentos que você sabe que você deve estar passando agora, você sabe que existe e que parece que nós vamos morrer com isso, Deus curou. Consegui perdoá-lo, consegui me perdoar e aceitei o perdão de Cristo. Então talvez você esteja me vendo agora, você esteja me ouvindo, você não acha que não tem recurso nenhum, você acha que se esgotaram todas as suas possibilidades de cura. E eu tô aqui para falar para você que não. Não importa qual forma que você use, se você grite, se você clame, se você toque no Senhor Jesus, se você se derrame nos pés de Jesus, independente de qualquer coisa, Ele vai te achar. É só você entregar a sua vida para Ele e colocar no seu coração que essa dor vai passar. Talvez você esteja aí desesperado ou desesperada, achando que a sua vida só vai ter solução quando o seu esposo ou a sua esposa voltar. Mas não é bem por aí que você tem que começar a sua restauração. Você tem que começar a sua restauração com você. Colocar no altar do Senhor tudo aquilo que precisa ser colocado para fora, tudo aquilo que precisa ser confessado, coisas que você fez que sangraram o coração do Senhor, coisas que você fez que magoaram o coração do Senhor. Só depois disso você vai conseguir com que essa dor que você está sentindo aí agora passe. Independente do que você tenha feito, independente do que você tenha falado, independente do que você tenha pensado, coloque toda a sua esperança, toda a sua expectativa no Senhor. Não coloque mais ninguém e mais nenhuma situação. Não coloque a sua expectativa na volta do seu cônjuge, não coloque a sua expectativa nele, não coloque a sua expectativa em absolutamente ninguém. Porque a única esperança e a única certeza que você tem que ter é em Jesus Cristo. E somente Ele vai te dar as respostas que você precisa e Ele vai te mostrar as ferramentas que você precisa para chegar até Ele. Amém. Eu espero que você tenha entendido aquilo que eu vim fazer hoje aqui, aquilo que eu tenho falado para você nos meus vídeos sobre a verdadeira restauração, que começa em você. Ela não pode depender de terceiros. Ela não pode depender do que a outra pessoa está fazendo ou vai deixar de fazer. Peça a Deus para te dar estratégias, para te dar recursos, para você poder chegar até Ele, porque o Espírito Santo vai ministrar no seu coração e vai te dizer o caminho certo para você seguir, aquilo que você tem feito de errado, porque eu tenho certeza que assim como eu, você também vai chegar no nível de que tudo que você vai desejar é que essa dor do seu coração aí saia. E talvez você esteja orando pelo retorno do seu esposo ou da sua esposa, e tudo isso vai acontecer no tempo de Deus, né? E de repente a dor que você está sentindo aí agora é tão grande que você vai desejar que essa dor saia primeiro e depois você vai pensar na restauração do seu casamento. Amém? Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.